Ok? Então tá, vamos lá. Então estamos ao vivo. Como é o nome da emissora aqui de vocês? Tutameia. 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 O que quer dizer Tutameia? Tutameia é o último livro do Guimarães Rosa, de 67, um livro de contos, e é um livro... Tutameia quer dizer uma merreca, uma coisa pouca, quase nada. Então, nós queremos... Quiri-quiri. Quiri-quiri. A gente está aqui... Ossos de borboleta. Tudo isso está no dicionário do mundo. A gente está aqui, então a gente se inspirou no Guimarães para fazer a nossa parte aqui nessa história. Isso é chamado o quê? Uma rádio? É um canal no YouTube, um site e uma página no Facebook. Então, a gente está presente em todas essas áreas. Tá legal. E hoje o meu Facebook vai compartilhar a rádio Tutameia. Isso aí. Rádio, TV, site, serviço jornalístico. Tá bem. Tá bom. Então, bom dia. Bom dia. A gente está ao vivo aqui nesse dia muito especial para o Brasil, porque a gente sofre violências inomináveis, né? Então a gente está aqui nessa sessão especial do Tutameia. Ela é Eleonora. Eu, Rodolfo. E aqui a gente está com o nosso convidado, o senador, eterno senador de São Paulo, Eduardo Suplicy, vereador que veio aqui conversar. É um campeão dos direitos humanos. Ele cumpre na política o que Milton dizia na música. Todo defensor dos direitos humanos tem que estar onde o povo está, e é isso que ele tem feito ao longo de sua carreira. E hoje está aqui exatamente para falar sobre esses ataques à cidadania, ataques aos direitos humanos. Eu não sei se, antes dele fazer a pergunta, ele quer contar o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Mas primeiro eu quero dizer da satisfação, eu atendi de pronto o seu convite hoje, da Eleonora e do Rodolfo Lucena, porque, diante das circunstâncias, seja da morte da Marielle Franco e todas as ações de violência ontem em São Paulo, eu achei que era importante, sim. Quando vocês me convidaram, eu estava para fazer, preparando uma postagem de solidariedade ao PSOL, a Marielle Franco, pela sua extraordinária vida de pesquisadora, socióloga, interessada em saber a questão da violência contra as mulheres, contra os negros, e batalhadora, e que foi eleita a quinta mais votada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E achei que era importante, ainda mais vocês que muitas vezes sabem que o Rodolfo e a Eleonora se engajaram na luta pela memória daqueles que foram torturados, maltratados, perseguidos e mortos durante a ditadura militar. E muitas vezes ele me convidou para fazer corridas de homenagem. Lembra como? Só lembra um pouquinho como é que foram essas corridas, então, brevemente. A gente fez, em 2016, uma série de corridas em homenagem a Manuel Fiel Filho. Então. Né? Aos 40 anos do assassinato dele, fizemos a corrida por Manuel. E que o Suplicy participou... Em diversas etapas. Em diversas etapas, exatamente. Depois teve as corridas fora Temer também. Também. Exatamente. Exato. Mas hoje eu quero, sobretudo, prestar uma homenagem a essa extraordinária mulher negra, Marielle Franco, que, infelizmente, na noite de ontem, foi morta quando voltava para sua casa. Ela tinha participado de um evento com mulheres negras, e exatamente falando da violência que estava havendo no Rio de Janeiro nessas últimas semanas e meses, e ela havia feito, acho que vocês têm aí, vamos mostrar a última postagem que ela fez, com muita coragem. Posso ler alto o que ela disse? Isso, está aqui. Então, mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da Polícia Militar.
Mateus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Você sabe que esta última pergunta dela tem muito a ver com a última estrofe do quê? Como? Vocês sabem? Tenho certeza. Olha a nossa. Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará o homem ter? O homem ter até que finalmente possa ouvir as pessoas chorarem? Isso. Quantas mortes precisarão acontecer até que as pessoas se percebam que muitas pessoas já morreram? A resposta, minha amiga, a resposta, meu amigo, está sendo soprada pelo vento. Isso. É tão parecido com o que o Prêmio Nobel Exatamente. de Literatura, Bob Dylan, cantou, e que nós cantamos por toda parte, a música para que haja justamente justiça e, consequentemente, a paz. Quantas pessoas precisarão morrer até que se perceba que muitas pessoas já morreram? Quando é que vai acabar essa guerra? Ela estava inspirada mesmo. E, infelizmente, foi morta. E eu quero prestar a minha homenagem a ela, também ao seu motorista, que foi morto. O Anderson Pedro Gomes. Anderson Pedro Gomes, que foi morto, que era uma pessoa que certamente compartilhava com ela os seus ideais, e a sua assessora, por pouco, escapou com vida e deu o seu testemunho sobre o evento, embora ferida, ali no Distrito Policial, no Rio de Janeiro. E eu estou aqui solidário ao PSOL, que foi o candidato a prefeito do Rio de Janeiro, que o Freixo, que inclusive eu estive lá, Marcelo Freixo, estive lá na campanha no segundo turno, apoiando-o, mas também a minha solidariedade ao Chico Alencar, ao Toninho Vespoli, a Sâmia Bonfim, a Isa Pena, todos, Ivan Valente e todos meus companheiros amigos do PSOL, Iserondino, porque Plínio de Arruda Sampaio Júnior e o Plínio de Arruda Sampaio Pai, que está lá no céu, todos esses amigos de batalhas comuns, o meu abraço de pesar, de solidariedade. Olha, eu apenas não vou ao Rio de Janeiro para a homenagem do funeral dela, porque hoje em São Paulo vai ocorrer às 15 horas a audiência pública de algo que para o próprio PSOL é tão importante, a audiência pública sobre o projeto de lei do prefeito João Dória, 621 de 1916, que causou um sentimento tão forte de protesto por parte dos servidores municipais, os professores, os médicos, os engenheiros, os assistentes sociais, e estavam ontem milhares de pessoas na Câmara Municipal, em frente à Câmara Municipal, ali no 8º andar, onde se iniciou a audiência da comissão, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, e quando estava sendo lido o parecer, os professores indignados estavam a vaiar, a dizer, dizer que era importante que o prefeito João Dória venha a retirar o projeto de lei e
se quiser fazer uma coisa bem feita, o importante é que ele, primeiramente, escute os servidores municipais, os professores, os médicos, os assistentes sociais, os engenheiros e todos os demais, os próprios funcionários da Câmara Municipal. Sabe que as próprias taquígrafas da Câmara Municipal ontem estavam dispostas a realizar um movimento de protesto e hoje está se aguardando uma manifestação na parte da tarde ainda maior do que a de ontem. Infelizmente, olha, na tarde de ontem, eu acompanhei uma professora, Mariana, que teve uma bala de borracha desferida contra ela quando ela estava em frente à Câmara Municipal, nada havia feito, a não ser estar lá realizando o protesto, e um GCM apontou a arma para o rosto dela, por pouco não a cegou, os óculos dela quebraram, caíram no chão, e depois, no meio da multidão, ela até... porque na hora ela perdeu a possibilidade de ver, ficou inteiramente tonta e praticamente sem visualizar qualquer coisa. Mais tarde, ferida, e já tendo as amigas colocado um esparadrapo onde ela foi ferida, ela pediu no carro de som que, se alguém achasse um óculos que pudesse devolver, ninguém achou. E eis que eu, então, quis levá-la ao plenário. O presidente Milton Leite disse que não admitia que eu fizesse ali política, como se aquele efeito... Não permite que os políticos façam políticas na Câmara, no lugar da política. Ele disse que não admitia que eu fizesse política, mostrando a professora de 56 anos ferida. Mas um pouco antes dessa, eu tinha também levado para o posto médico outra professora que havia sido ferida. E daí chegou um outro professor que precisou ser atendida e estava com uma bala de borracha que feriu seriamente a barriga da sua perna. E daí eu soube que uma criança foi atingida por uma bala de borracha, que outras pessoas... E na hora que estávamos ali no plenário com a continuação da leitura do parecer do vereador Caio, e continuavam os protestos e tal, e de repente começaram a se ouvir bombas de gás lacrimogêneo, mas não foi uma, duas ou três, foram 30, 40. Pode... Daqui. E 30, 40 que informaram que daí nós ouvimos aquelas bombas e depois eu pude ver as imagens das bombas atingindo pessoas. Você sabe que um rapaz chamado Leon ouviu as bombas, ele mora ali perto, na rua Santo Amaro, e como a sua mãe é professora municipal, ele foi até lá e junto à sua mãe e viu as bombas sendo atiradas sobre os professores. Eis que, então, ele jogou a bomba para longe de onde estava a sua mãe, e eis que, então, um GCM mirou para a cabeça dele a 5 metros e deu um tiro aqui na sua testa que quase o cegou, e então imediatamente a sua mãe levou-a para... também a irmã ajudou, e outros e familiares, e foram para o Hospital do Servidor Público Municipal. E então a minha assessora Camila
Victor falou, por favor, eu já estava chegando em casa aí, porque era 8h30, 9h da noite. A mãe, a professora Vera, está aflitíssima, chorando, porque chegou com o filho Leon no hospital e eis que viu 6 viaturas da Polícia Militar e que foram saber onde é que estava o Leon e disseram que queriam prendê-lo, levá-lo para... Ele apenas quis defender a mãe professora, um rapaz de 20 anos, e eis que estava lá o Carlos Janazzi, que inclusive teve um entreveiro com os policiais militares que disseram que queriam levá-lo para o distrito policial. Imagine o rapaz ferido e que não tinha feito qualquer ação que não fosse estar solidário à mãe, professora, e ele que é um estudante e estagiário no Centro Paula Souza. E eis que, quando eu cheguei, ele estava fazendo uma tomografia, havia um grande movimento, estava ali o Ariel, sempre presente em situações como essa, mas daí eu falei com o chefe da segurança, olha, eu quero acompanhar a mãe até onde ele está. Daí fomos até a sala de tomologia, que ele tinha acabado de fazer, precisava esperar o resultado do exame, da tomografia, para saber se tinha ocorrido qualquer ferimento mais sério no seu cérebro. Felizmente foi constatado, mas isso aí já era, quando terminou tudo, era 11h30 da noite, e eis que eu o acompanhei, assim como a advogada Yasmin, o Ariel, o depoimento que ele fez para o soldado da PM, porque compreenderam que não era o caso de levá-lo até o distrito policial, e eu perguntei, mas ele cometeu alguma coisa para ser preso? Ele falou, não, só queremos que ele descreva o que aconteceu com ele, e inclusive para eventual responsabilização de pessoas da PM, da GCM. Então, ele descreveu o próprio policial. Ali, numa das enfermarias, anotou e ele assinou o seu depoimento. Ora, mas, portanto, hoje à tarde, eu estarei junto com outros vereadores do PT, do PSOL e vereadores de outros partidos, como o Celso Jatene, o Cláudio Fonseca, que estão nessa batalha conosco, reiterar ao prefeito João Dória que é o caso dele, para pacificar todos os servidores públicos, primeiro deu um passo para retirar aquele projeto de lei que, na verdade, sem ter o devido diálogo com os servidores, corta uma porção de seus direitos de previdência e aumenta a alíquota de recolhimento, e como se eles fossem os responsáveis principais pelo déficit orçamentário, de tal maneira que eu reitero a minha solidariedade ao PSOL, a Marielle Franco, e quero, como vocês do PSOL estão hoje organizando manifestações solidárias em mais de 10 estados brasileiros, inclusive aqui em São Paulo, às 17 horas, ali no MASP. Eu quero ver se, antes de viajar para Salvador, para o Fórum Social Mundial, eu consigo passar também nesta homenagem que se fará a Marielle Franco às 17 horas no MASP. Senador, senador, vereador, enfim, esses 2 assassinatos no Rio acontecem em meio a uma intervenção militar no Estado. Qual é a avaliação que o senhor faz desse momento? Parece que as instituições brasileiras estão se esmilinguindo, estão em frangalhos, e parece que se destampou uma coisa muito ruim, que as pessoas se sentem, digamos, autorizadas a sair assassinando pessoas que são lutadores pela democracia, enfim,
pelos direitos humanos. Como é que o senhor vê esses assassinatos da Marielle e do Anderson nesse quadro da intervenção do Rio e da situação brasileira? Bem, o que eu gostaria de ter visto da parte de um governo eleito democraticamente pelo povo e com 54 milhões, mais de 54 milhões de votos em 2014, presidenta Dilma Rousseff e Michel Temer, é que ele estivesse levando adiante colocando em prática aqueles instrumentos de política econômica social que pudessem contribuir para a realização da justiça, da construção de uma nação fraterna, solidária e tudo. Mas o que me parece é que a ênfase que ele está dando é que, além dos desmandos que se verificaram com as forças de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, ele resolveu, até como que atendendo apelos de uma pessoa que ficou até preocupada, ele vai tirar a minha bandeira, eu estou falando do Jair Bolsonaro, e resolveu realizar uma intervenção no Rio de Janeiro militar que assustam tanto a mim e a diversas pessoas. Quando eu vi as cenas daqueles meninos de 10, 12 anos encostados na parede e os militares procurando saber se nas suas mochilas e roupas havia qualquer droga ou o que fosse, mas a que ponto chegamos? Será que eles também vão fazer isso lá na zona sul do Rio de Janeiro, em Ipanema, em Copacabana, no Leme? Mas não só ali nas regiões mais pobres das favelas. E ainda que eles saibam que muitos narcotraficantes vivem em boas casas e apartamentos em outras regiões, melhores bairros do Rio de Janeiro. Então, eu acho que caberia a quem estiver governando o Brasil, cada prefeito, cada governador, e o presidente da República deveriam, na verdade, estar colocando em prática aquilo que o Papa Francisco tem recomendado. Ainda ontem, o Papa Francisco teve a comemoração dos seus 5 anos de pontificado. E, ao longo desses 5 anos, ele tem se destacado como uma pessoa simplesmente extraordinária. Poucos líderes, acho que é o estadista que no mundo mais tem contribuído para os esforços de realização da paz, que precisam, portanto, ser precedidos da que ele, por exemplo, quando foi na sua viagem mais recente à América Latina, ali na Colômbia, no Peru, Chile e outros, ele algumas vezes ressaltou a necessidade de colocar em prática aqueles instrumentos que venham a realizar a justiça para que, então, possamos ter a paz, assim como ele muitas vezes fez declarações semelhantes sobre os episódios que ocorrem ali no Oriente Médio, entre Israel e a Palestina, na Síria, no Líbano e outros países que têm tido grandes conflitos, como também no Paquistão, no Afeganistão. Tem sido uma pessoa extraordinária, o Papa Francisco. Eu acho que a minha recomendação, portanto, é que se pense naqueles instrumentos que venham a elevar o grau de justiça na sociedade. Quando se aboliu a escravidão,
elevou-se o grau de justiça, só que os efeitos de mais de 300 anos de escravidão no Brasil resultaram em desigualdades tais que fazem com que, por exemplo, no outro dia tivemos, há 2 semanas, lá na Câmara Municipal e depois na Defensoria Pública, uma audiência que pela primeira vez eu participei em 40 anos de vida pública sobre as mulheres encarceradas. E ali me dei conta, no diálogo com elas, que 80% das mulheres encarceradas hoje são negras, ou seja, mais uma consequência dos 300 anos de escravidão, e ainda não colocamos em prática os instrumentos para elevar o grau de justiça, tais como garantir a boa qualidade de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, todos os adultos, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, prover um bom sistema de assistência de saúde em todos os bairros, desde os mais centrais até os mais periféricos, na cidade e no campo, promovermos mais e mais as formas de economia solidária, as cooperativas, expandirmos as oportunidades de microcrédito, aperfeiçoarmos as formas de transferência de renda, desde as aposentadorias que estão sendo objeto de debate no Congresso Nacional, e o presidente Milton Temer, vendo que não consegue aprovar, resolveu realizar a intervenção militar no Rio de Janeiro. O presidente Temer, o que eu falei? Milton Temer são dois. São... Não, aqui é o Milton Leite. Não, o presidente Michel Temer, perdão, então... Essa intervenção é totalmente inócua, e esses assassinatos mostram o quê? O que o senhor acha que... Eu acho que resultam do fato de não estarmos tendo as políticas econômicas e sociais que possam modificar o estado de coisas no Brasil. Olha, amanhã de manhã, no Fórum Social Mundial de Salvador, lá na Universidade Federal da Bahia, no campus da Fundação Perseu Abramo, por iniciativa comum do presidente da Fundação Perseu Abramo, o professor Márcio Postman, que integra com o Fernando Haddad e o Renato Simões o grupo de trabalho que está formando os programas do presidente Lula para a próxima gestão. Então, nós teremos, e convido a todos interessados, na tenda Marco Aurélio Garcia, da Fundação Perseu Abramo, lá no campus, a segunda reunião do grupo de trabalho que está estudando, por iniciativa sugerida por mim, do Márcio Postman, da Fundação Perseu Abramo, para o grupo de trabalho que vai estudar as etapas na direção de implementarmos no Brasil a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de todos participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, vai ser suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Então, o dia que estiver implementada esta renda básica de cidadania, aquela moça lá nas favelas do Rio de Janeiro, ou os rapazes, seja também das periferias da cidade de São Paulo, que, por falta de alternativa de ajudar no orçamento em casa... O vídeo terminou? Por quê? Só um pouquinho. Aqui está Está funcionando?
Aqui apareceu essa mensagem, ó. Um pouco. Vê se está funcionando. Aqui tem um delay aqui. Uhum. Não, ele tá rolando, mas não está aparecendo aqui. Não. Tá ok? Continua. Espera aí, vamos ver. Aqui. Continua daí para frente. É só. Não sabe. Vamos ver se até aí está indo bem. É. Parou? Tá, continua. Continua? Então, Continua, então vamos à frente. este jovem é aquela mulher que, às vezes, não tendo como dar alimentação em casa para suas crianças ou para sua avó, o jovem que por não conseguir ajudar no orçamento em casa, e resolve simplesmente entrar numa quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade e colocar minha saúde e vida em risco. Agora, graças à renda básica, para mim e cada membro da minha família, eu posso aguardar um tempo. Quem sabe fazer um curso aqui no CEL de São Paulo, no CIEPS, lá do Rio de Janeiro, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau de dignidade e liberdade para todos. Então, eu acho que é igual para todos, até para os que temos mais, sim, só que os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Vocês sabem que o Brasil é o primeiro país do mundo que aprovou uma lei para instituir a renda básica, só que por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. Só que desde 2004, quando o presidente Lula sancionou a lei, a proposta vem ganhando força em mais de 30 países de todos os continentes. Você sabe que o Partido Democrata da Califórnia, há poucos dias, aprovou na sua convenção que passará a defender a renda básica universal. Na Finlândia e na Holanda começaram experiências de renda básica. Em Stockton, na Califórnia, uma experiência foi iniciada este ano. Diversos empresas e empresários do Vale do Silício, na Califórnia, resolveram formar um fundo, uma ONG Give Directly, que está realizando uma experiência desde o começo desse ano para cerca de 36 mil habitantes de vilas rurais do Quênia, que vão receber, passaram a receber $22 por mês, que lá no Quênia, um dos países mais pobres do mundo, é muito relevante. Na Namíbia, foi feita uma experiência que eu fui conhecer na vila de Otibero, tão positiva, e um dos responsáveis tornou-se o ministro do combate à fome e da pobreza, o bispo Zefania Cameta, que eu conheci pessoalmente, e ele foi designado pelo presidente eleito Raj Gengob há cerca de 1 ano e meio e 2, e que anunciou em meados do ano passado um plano de erradicação da pobreza da Namíbia, que era um país mais desigual do que o Brasil, mais desigual no mundo, até o ano 2025, e reiterou que a renda básica terá um papel fundamental neste plano. O Havaí aprovou recentemente, pelas duas casas legislativas, um propósito de iniciar o estudo da implementação da renda básica. E tantos outros lugares do mundo
E no Brasil, onde é que começou uma experiência, por favor? Maricá. Maricá. Vocês estão Maricá. bem informados. Isso. O prefeito Washington Quaquá, ao final de 2015, apresentou à Câmara Municipal um projeto de lei para instituir uma renda básica. 2016 começou muito modestamente, R$10 por mês. E transporte público gratuito. Também. 2017 passou a R$20 por mês. E neste ano, agora, em junho, julho, vai aumentar, não sei se já vai chegar a R$100 por mês, que é mais do que paga o Bolsa Família, R$85 por mês per capita. Mas, senador, o senhor falou aí da lei aprovada pelo presidente Lula e falou... Sancionada pelo presidente Lula. Aprovada por todos os partidos no Senado e na Câmara. E falou do projeto de governo do presidente Lula. Certo. O presidente Lula que hoje se vê sob ameaça de não poder concorrer. Juristas do mundo inteiro denunciam o processo contra ele como um processo cheio de falhas e totalmente enviesado. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa situação aí do presidente Lula, o seu direito a concorrer, enfim, o senhor está engajado nessa campanha? Claro, eu acho fundamental. Pode ver o meu Facebook, que a cada momento eu tenho comentado, facebook.com/Eduardo Suplicy, /Eduardo Suplicy, basta. E, aliás, está compartilhando a nossa entrevista aqui para a Camila está lá. Então, eu tenho procurado reforçar a importância da presidente Carmen Lúcia e dos membros do Supremo Tribunal Federal assegurarem ao presidente Lula e aos seus advogados, agora Sepúlveda pertence, um extraordinário ministro que abrilhantou a sua carreira e muito respeitado por todos os seus pares, o fato de ele ter aceito compor também a equipe brilhante do Cristiano Zanin e de todos os demais advogados, significa um passo muito importante. Então, nós sabemos que ainda ontem, Sepúlveda pertence, fez nova visita à presidente Carmen Lúcia, 13 deputados federais estiveram com e 10 partidos assinaram um manifesto, uma manifestação à presidenta Carmen Lúcia e aos ministros do STF, que avaliam que é fundamental o direito do presidente Lula poder esclarecer perante o Supremo Tribunal Federal que não cometeu qualquer ilicitude, muito menos de enriquecimento ilícito pessoal. Ele tem reiterado, em muitos dos lugares onde ele tem estado, agora lá na Caravana do Sul, desde Bagé até Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que ele vai percorrer estas semanas, ele tem dito sempre, olha, eu desafio o Sérgio Moro e qualquer membro, ministro, a comprovar que eu, em algum momento da minha vida, tenha pedido 10 centavos ou R$10 por vez para tomar tal ou qual decisão. Então, eu acho fundamental que o Supremo Tribunal Federal venha a dar a esta oportunidade aos advogados do presidente Lula e eu espero que, inclusive, a ele próprio, ali, em transmissão nacional, pela TV Justiça e todos os demais, a audiência pública que ele vai ter lá, audiência perante os ministros, para ter o completo direito de defesa. Um ex-presidente da República que completou os seus anos de governo, uma vez tendo sido reeleito, e ele precisa
ter esta oportunidade é o mínimo que o órgão maior da justiça tem que fazer. Assim como também dar a oportunidade depois ao próprio presidente Michel Temer de poder ele pessoalmente e seus advogados o defenderem no momento em que se completar a denúncia contra ele. O senhor acha que há a possibilidade do presidente Lula ser preso e qual seria o impacto político de uma eventual prisão do presidente? Olha, eu mesmo quero fazer uma solicitação a quem mandar prendê-lo. Se o presidente Lula for encaminhado a qualquer unidade do sistema penitenciário brasileiro, eu vou pedir licença para ir junto com ele, tá bom? Será que eu posso? É melhor que ninguém seja preso, não? Você acha que o Sérgio Moro vai deixar eu acompanhar o Lula e ficar lá todo o tempo que ele for mandado ficar? Porque eu acho que precisamos fazer alguma coisa na linha daquelas pessoas em quem eu tanto acredito, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. e tudo, para ver se essas pessoas fiquem sensibilizadas se quiserem prender sem devidas provas o presidente Lula. Quer dizer, esse episódio envolvendo o presidente Lula, esses episódios que o senhor vivenciou ontem na Câmara dos Vereadores... Eu acho que vai haver uma reação muito forte em todo o povo brasileiro que quer ter o direito de escolher em 7 de outubro próximo o seu presidente, eleito diretamente com toda a liberdade de manifestação, de expressão. E, dentre esses candidatos, o povo brasileiro quer ter a opção de escolher o presidente Lula. E isso é fundamental. Ele está à frente de todas as pesquisas de opinião, com 35% ou mais de preferência, dentre todos os demais candidatos. O senhor acha que tirá-lo do pleito é uma violência contra a democracia, assim como os ocorridos de ontem, os assassinatos da vereadora e do motorista, do seu motorista, o ataque aos professores? Eu coloco isso no mesmo plano. Eu acho que é uma violência tão forte, é uma fraude, como tem sido dito. E eu acho que o presidente Lula tem todos os méritos para ter assegurado o seu direito de plena defesa perante o Supremo Tribunal Federal. É o que ele tem expresso e eu acho que ele tem o apoio da grande maioria do povo, inclusive de praticamente todos os partidos importantes que ontem manifestaram que ele precisa ter esse direito assegurado pela presidenta Carmen Lúcia e demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Está bem? Ótimo. Só para encerrar, quer dizer, ontem a vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi assassinada, executada, junto com o seu motorista, o Anderson Pedro Gomes. Ontem... Pelo menos cinco professoras e professores foram atacados pela gravemente atingidos por balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo que foram atiradas contra centenas, milhares de professores. O senhor acha que a violência vai conseguir calar esse povo? Eu acho que de maneira alguma. O sentimento de oposição da população brasileira, de todos os servidores públicos municipais, que devem levar, eu reitero, o prefeito João Dória a atender o apelo do conjunto dos servidores, retire este projeto e promovam um longo diálogo por 3 meses, como o líder Antônio Donato tem proposto, a formação de uma comissão que, por 3 meses, estude em profundidade a lei a ser
apreciada e voltada sobre a previdência dos servidores públicos municipais. Se garantir o direito à voz e vez dos servidores, e não apenas dos empresários, dos banqueiros e assim por diante, aí teremos um passo importante, fundamental. E eu quero aproveitar aqui para ainda fazer um apelo ao prefeito João Dória. Sabe que ontem eu, às vezes, mando mensagens pelo WhatsApp ao prefeito João Dória, ele muitas vezes responde. Então, ontem eu já sugeri a ele de retirar o PL 621 para fazer um novo procedimento de diálogo com todas as partes. E também quero reiterar, antes de finalizar o diálogo para Tutameia, que, prefeito João Dória, por favor, o senhor havia me convidado, e ao José Celso Martinez Corrêa, para termos um diálogo, um almoço com o prefeito aí na prefeitura. E quando eu disse que iria também convidar o João Carlos Martins e a Fernanda Montenegro, acho que ele se sentiu um pouco assim, não, eu pensei que ele ia ficar contente, mas ele falou, não, isso não era só vocês dois. Muito bem, então, nos convide, e eu irei com o maior prazer, e lhe asseguro que ele ficou meio preocupado, mas o José Celso fez declarações assim muito agressivas, desrespeitosas. Eu falei, não, ainda na semana passada, no debate sobre o projeto Parque do Bexiga, Parque dos Teatros, do vereador Natalini, Gilberto Natalini, que leva em conta a proposta do José Celso, das arquitetas, do Teatro Oficina. O José Celso teve um procedimento na Câmara Municipal de maior respeito para com os vereadores e até para com o prefeito, mas ele, claro que defende com muito entusiasmo a assertividade que é preciso persuadir o Silvio Santos que aquele espaço, no interesse da vida cultural de São Paulo, deve, sim, ser destinada a este amplo parque da cultura, das artes, dos teatros, junto ao Teatro Oficina, de tamanha tradição cultural no Brasil. Eu, por exemplo, como estudante jovem, assisti dezenas de peças no Teatro Oficina que contribuíram para a minha formação. E hoje eu sou muito o que eu sou, dentre outras coisas, por todos os estudos que eu fiz, inclusive assistir às peças lá, como A Vida de Galileu Galilei, do Bertolt Brecht, Um Bonde Chamado Desejo, do Tennessee Williams, A Engrenagem, de João Paul Sartre, só para citar três peças que mexeram com a minha cabeça, tá bom? Então, prefeito João Dória, em respeito a todos os atores, artistas, atrizes que desejam, e para que o apelo de João Carlos Martins ao Silvio Santos, para que ele não manche a sua história, vamos ter, sim, eu estou na expectativa de que, antes que deixe a prefeitura, convide a mim e ao José Celso para o diálogo que você tinha nos assegurado. Um grande abraço e muito obrigado a você, Rodolfo. Muito obrigada. Nada que agradecer. Muito obrigado, Eleonora. Um beijo. Um abraço. Obrigado. Bom. Então, todo esse material vai estar no nosso site, nossa página, tutameia.jor.br, no nosso canal no YouTube e aqui no Facebook também. Isso. E também no nosso Facebook, se você estiver interessado em participar das manifestações que acontecem hoje em todo o Brasil, em defesa da democracia, em solidariedade à luta de Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes,
na nossa página tem a lista dos locais e horários onde acontecem essas manifestações. E hoje também à tarde, como disse o senador, os servidores públicos estarão na luta pelos seus direitos aqui em São Paulo. Então é isso. Faltou ainda o que eu tanto quero fazer, a minha homenagem, nossa homenagem da Tutameia ao Stephen Hawking, autor de uma breve história do tempo e de tantas outras obras, um físico que recebeu o Prêmio Nobel, que, olha, no dia que ele faleceu ontem, dia 14 de março, coincide de ser o dia em que o grande cientista Albert Einstein faleceu, não é? Não, nasceu. E fez 300 anos, dia 14, que outro grande cientista da história da humanidade, Galileu Galilei, faleceu. Então, há como que uma mágica proporcionada aí por Deus. Olha, o Stephen Hawking, eu assisti o filme da história dele, fiquei encantado. É um filme que ganhou o ator que fez o Stephen Hawking. Não lembro o nome dele, mas ele ganhou o Oscar de melhor ator. E ele teve, ao longo da sua vida, essa determinação que caracteriza os grandes cientistas da história da humanidade, digamos, como Galileu Galilei, como Leonardo da Vinci, como Nicolau Copérnico, como Albert Einstein, e ele próprio, Stephen Hawking, que é tão importante sempre nos empenharmos para descobrir a verdade sobre o planeta Terra, o universo, as estrelas, o Sol. E ele diz que uma das frases interessantes que ele colocou uma vez, algo assim: há algumas pessoas que acreditam que tudo está determinado na vida e não adianta tentar mudar. Mas essas mesmas pessoas, na hora que vão atravessar a rua, olham para os dois lados para saber se vão ser atropeladas ou não e se prevenir. Então, são coisas brilhantes que ele observou. Ele também fez observações nas frases famosas dele especialmente sobre as mulheres, que eu recomendo a todos vocês de lerem as obras do Stephen Hawking, que foi um extraordinário ser humano que muito honrou, seja a Inglaterra, onde ele nasceu, os Estados Unidos, onde trabalhou grande parte da sua vida, mas ele foi um extraordinário exemplo para a história da humanidade e conseguiu enfrentar tantos anos, desde quando ele ficou doente, e já aos 21 anos tudo começou, e imaginava que a vida dele fosse curta, mas só que ele conseguiu atingir os 78 anos e deu uma extraordinária contribuição para a humanidade. Isso mesmo. Muito obrigada. Então. Obrigado. Muito obrigada. Um abração. Felicidades.